Meus irmãos, vamos abrir a escritura em Lucas, capítulo 2, versículo 1 até o 21. Lucas 2, 1 a 21. Vamos estar atentos com os nossos corações, ouvidos e olhos voltados para a pregação da palavra do Senhor, toda a atenção voltada a esse momento de instrução. Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 21, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E, vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus maravilhoso, louvado, agradecido seja o teu santo nome. E agora pedimos que, mais uma vez, o teu Espírito nos conceda iluminação, conhecimento da tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de não apenas apreendermos, mas também vivermos aquilo que aqui está revelado, para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós gostamos de histórias de reis, de rainhas, de príncipes, castelos, contos que durante a história da humanidade foram inventados e contados de muitas e muitas maneiras, com muitos e muitos tipos de perspectiva moral, de fundo moral, aqueles contos que têm por objetivo instruir as crianças, mas também os adultos. Não é à toa
que grandes produtoras de cinema, como a Walt Disney, fizeram suas adaptações e ganharam centenas de milhares de milhões de dólares fazendo essas adaptações e trazendo às telas conhecimento das pessoas sobre contos milenares ou centenários. Nós gostamos de histórias de reis, nós gostamos de histórias que compreendam esse glamour, essa ideia de majestade. Há um motivo para isso. E o motivo é que o próprio Deus instaurou em nosso coração esse desejo por ver coisas belas, lindas, harmônicas, por ver essas histórias como, na verdade, um pequeno reflexo da grande história do Evangelho, da grande história do grande Rei Jesus Cristo. Quando os grandes apologistas dos 3 primeiros séculos cristãos, no início da nossa era cristã, tiveram que defender a fé, dentre os seus argumentos para mostrar como que o Evangelho faz sentido, eles diziam exatamente isso, que muitas e muitas histórias que nós chamamos de mitos e lendas, tinham na verdade o intuito pelo próprio Deus de preparar o coração dos gentios, como nós somos, para a história verdadeira do grande rei. Portanto, as semelhanças que às vezes podemos encontrar com esse fato, cuidar do povo, que pudesse realmente não se importar somente com a sua vontade, desejos, mas, de fato, com o povo. Platão não experimentou esse rei. Mas, amados, nós podemos ver nessa linda história relatada por Lucas, com riqueza de detalhes históricos, que o que hoje nós estamos aqui e estaremos durante esses 2 dias celebrando, não é um mero conto de fadas, não é apenas uma ficção contada para que por um fundo moral nós encorajemos os nossos filhos a serem bons meninos e meninas, a se portarem bem em família ou na sociedade. Quando nós meditamos nessa linda história que acabamos de ler, nós somos convidados a considerar a historicidade, mas também a considerar o significado do nascimento do Rei Jesus. É um texto, como eu disse, recheado de detalhes, mas com grandes contrastes entre a glória e majestade de palácios de pessoas que não mereciam estar onde estavam, ao mesmo tempo em que aquele que é digno de toda a honra e toda a glória estava em um lugar completamente desprovido de luxo, de conforto, de glamour. O texto nos fala, a partir do versículo 1 até o 3, que houve um censo. Lucas, ele coloca esse censo no ponto histórico, quando o imperador Caio Otávio, que era chamado de César Augusto, ele governou o Império Romano entre 27 a.C. e 14 depois de Cristo. Era sobrinho neto de César e, portanto, herdeiro de seu tio. Tornou-se Augusto, título que era uma honra aos imperadores, quando recebeu o trono, tomado de seu cunhado Antônio, que foi aquele que abandonou a esposa para casar-se com a famosa Cleópatra. Era extremamente articulado, organizado, por isso instituiu censos periódicos, a fim de verificar a expansão e tamanho do seu reino. Era também considerado um bom imperador. É dele, inclusive, a responsabilidade, pelo menos
é um daqueles em que se atribui a responsabilidade da famosa Pax Romana, que trouxe paz ao império, a fim de que as relações comerciais pudessem acontecer sem guerras, sem dificuldades. Foi conhecido como o rei benevolente. Era também conhecido por causa da sua predisposição em permitir os cultos de outras religiões, inclusive das culturas de povos vencidos, como o caso dos judeus. Era um pagão. Ele mesmo instituiu o culto a César, seu tio, já morto, e por isso ordenava que todos se submetessem a ele, já morto, e adorassem. Obrigou inclusive o seu filho a casar com sua filha, de mulheres diferentes, coisas comuns de um mundo pagão sem Deus. Ao mesmo tempo, nós temos Herodes o I, rei naquela época, daquela região da Judéia, rei de Israel, entre 37 a.C. e 4 a.C. Era um rei cruel, péssimo governante, matou seus filhos, a ponto de criar-se uma anedota, um dito popular: é melhor ser um porco de Herodes, palavra rum em grego, do que ser um filho de Herodes, huion em grego. Em seu reinado instituiu também esse censo, ou melhor, obedeceu a ordem de Augusto para instituir o censo exatamente nesse período de Jesus em seu nascimento. É por isso que há uma controvérsia, os irmãos devem ter percebido que há um problema aqui, como é que Herodes morreu em 4 a.C., e nós estamos falando que era ele o rei no período em que Jesus nasceu. É possível, portanto, ainda que nós não tenhamos tanta certeza, considerem que muito diferente dos nossos registros históricos, dos cartórios e outras coisas mais que nós temos, os períodos anteriores, séculos passados, nós não temos esse mesmo acesso, mas ao que tudo indica, curiosamente, Jesus nasceu entre 5 e 4 a.C. É curioso, mas é a forma como os historiadores têm observado em nosso tempo. Quirino governava aquela região como alguém que foi ordenado pelo próprio imperador, e portanto Herodes se submetia a ele. É claro também que nós não temos certeza do dia, do mês que Jesus tenha nascido. Muitos questionam a data, exatamente porque nesse período a severidade do inverno naquela região do Oriente Médio dificilmente faria com que pastores estivessem ao ar livre com suas ovelhas, com seus animais. No entanto, ainda assim, exatamente porque não temos certeza, é possível que isso tenha acontecido. E, ao que tudo indica, meus irmãos, as críticas do mês e data do nascimento de Jesus são muito recentes. E nos primeiros séculos já havia a convicção de que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro. Ainda que se atribua a data a Constantino, é possível sim que os cristãos já aguardassem esse dia como o dia do nascimento de Jesus, muito antes de Constantino. E ainda que Constantino tivesse oficializado essa data, já no terceiro século, quarto século, melhor dizendo, mesmo assim, entendam, Constantino, apesar de ser um imperador, ele não podia fazer com que a igreja toda largasse a fé para que obedecesse a ele. Isso é o entendimento equivocado de pensarmos que a igreja cristã, como se estivesse apostatado no período de Constantino e só voltou à realidade na Reforma Protestante. Não é assim. Então, quando Constantino oficialmente instaurou o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus, certamente havia muitos crentes na igreja cristã, ainda que houvesse, claro, muitas conversões falsas. Afinal de contas, estar na religião do imperador era status. Ainda hoje, muitos consideram ser cristão um status. Imagine naquela época. Mesmo assim, os fiéis certamente teriam escrito, teriam feito alguma coisa que nós não temos registros de questionamentos dessa ordem.
Ainda que nós não tenhamos certeza, nós podemos ter a certeza histórica de que nesse período concedeu o Senhor que nascesse Jesus. O texto nos fala, portanto, que lá foi o casal a fim de alistar-se na sua cidade familiar. Por isso, a partir do versículo 4, nós vemos exatamente como foi que José e Maria fizeram. O texto nos fala que eles saíram de Nazaré, uma região da Galileia, da cidade de Galileia, para irem à Judeia, especificamente na cidade de Belém. Isso ficava em torno de 140 quilômetros. Hoje, facilmente transposto por meio de carro. Naquela época, por animais ou mesmo a pé, é uma viagem consideravelmente longa, especialmente para uma mulher que estava bem grávida. Aí fica a dica para as irmãs aí que já ficaram grávidas ou ficarão. Tá vendo? Maria não teve preguiça de andar 140 quilômetros. Você também não deveria. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas nós vemos a história aqui de que esses pais de Jesus, José e Maria, foram até Belém. A justificativa, o texto nos diz, era que ali era a cidade e a casa da família de Davi. Os relatos em que Davi foi pastor em Belém, andou com Deus ali naquela região, traziam consigo a ideia de que esse seria o local para que eles pudessem se alistar segundo o censo. No entanto, ao que parece, apesar de ser uma cidade da família, eles não encontraram nenhum familiar que pudesse lhes acolher em suas casas. É curioso isso. Talvez porque havia tanta gente da família que quando chegaram atrasados, talvez, José e Maria já não tinham, mesmo uma mulher grávida, não tinha onde ficar de forma mais confortável. Para a gente seria um escândalo pensar que não havia um tio, né, uma prima distante, que pudesse acolher a mulher grávida. Mas eram os planos do Senhor. Deus estava contando uma linda história. E ali, portanto, sem que houvessem todo o conforto de um palácio, na verdade, sem que houvesse conforto de quase nada. Numa estalagem local, simples, eles se puseram. Era comum que certos locais, mesmo casas, hospedarias profissionais, tivessem os seus lugares para as pessoas e uma espécie de estacionamento de animais. Considere, não havia carro, tinha que ter um lugar para colocar os animais, e esses animais ficavam ali no estábulo para que fossem alimentados e aguardassem os seus donos dormirem, terem seus descansos, para depois continuarem a jornada. Foi ali, na garagem, no estacionamento da hospedaria, que Jesus nasceu. Era um estábulo, certamente não muito agradável em termos de cheiro, de lugar para sentar, para deitar, a ponto de um menino ter sido colocado estranhamente num pote de comida de animais, numa manjedoura. Meus irmãos, que história impressionante. Nem os melhores autores ficcionais, nem Shakespeare e outros grandes romancistas, dramaturgos, teriam pensado em algo tão curioso, não é? Não havia luxo, não havia anúncios, não havia ninguém na porta dizendo: o rei está nascendo. Não havia ninguém, nem mesmo para dizer que ele era o rei. É interessante pensarmos que José e Maria, apesar de saberem de quem se tratava, lembrem, Maria recebeu a visita de um anjo para lhe dizer que ela ficaria grávida, e ela sabia que o que ela carregava em seu ventre era algo muito especial. Ela era virgem, não tinha tido contato nenhum com seu marido e estava grávida. Era uma mulher que sabia muito bem que havia um ente santo em seu ventre. Lembrem,
Isabel, alguns meses antes, grávida de João Batista, reconheceu por causa do menino que se tratava de fato do Messias, quando ela sentiu em seu ventre João Batista reconhecer o Messias. Talvez um de nós pudesse dizer aos familiares: olha, eu não sou qualquer uma não. Vocês têm que me receber. Quem eu estou carregando é algo diferente, mas não foi assim. Nos planos do Senhor, era assim que Deus queria que a história fosse contada. José e Maria não fizeram escândalo. Não saíram dizendo por aí: você sabe por acaso com quem você está falando? Não. Eles se estabeleceram onde puderam. E ali o menino nasceu. Envolto em panos, com amor, foi colocado por sua mãe. A mesma que em breve seria redimida pelo próprio menino que agora ela cuidava. É curioso imaginar que com tanto cuidado que ela teve com aquele bebê, em breve era ele que teria todo cuidado com ela. Um cuidado que ela mesma não poderia ter consigo, mas ele não é qualquer um. É Jesus. É Jesus Cristo, o Messias. Mas, meus irmãos, como um rei diferente de qualquer outro que antes nasceu, teve um anúncio do nascimento do grande rei, muito diferente de todos os outros anúncios de reis antes e depois. É isso que vamos encontrar a partir do versículo 8, que nos conta exatamente essa história quando os pastores estavam ali reunidos, cuidando dos seus animais. Pastores não eram grande coisa no primeiro século. Não era nenhuma função importante. Não estavam entre aqueles que tinham o seu soldo mais valorizado. Não. Geralmente estavam associados a uma função de desprezo, sem muita perspectiva. E lá estavam esses homens simples, no meio da vigília da noite, diz o texto. Enquanto guardavam os seus rebanhos, um anjo veio lhes anunciar o nascimento do rei. Eram homens tementes a Deus, certamente. E quando viram o anjo, muitos se assustaram. Viram, de fato, o céu que se abria diante de seus olhos. A glória do Senhor tomava aquele lugar. Talvez seja Gabriel quem tenha contado a eles o que estava acontecendo. Havia brilho, beleza, exaltação, muito diferente da simplicidade da manjedoura. Agora nós vemos toda a glória e o glamour muito maior do que sequer foi imaginado pelos séculos por quaisquer reis, rainhas, príncipes que outrora haviam nascido. A coisa foi tão escandalosa e assustadora que os pastores temeram, a ponto do anjo dizer: não tenham medo. É claro, quando nós nos deparamos com a glória de Deus, é temor que temos. Isso está nos relatos bíblicos. Veja o caso de Isaías, quando ele relata no capítulo 6 o seu chamado em ver o Senhor assentado em seu trono, e o quanto temeu por ver a glória de Deus e saber dos seus pecados, e saber de quanto ele era mau diante de um Deus, de um Senhor tão puro. Ali estão os pastores também temendo, mas o anjo diz que não vinha anunciar juízo, mas boas novas. Não vinha anunciar algo que lhes faria agora completamente perdidos. Não, vinha para trazer salvação. É isso que o anjo diz: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Boas novas é o Evangelho. Por isso, quando alguns dizem: nós não precisamos ficar falando do Natal, do nascimento, porque isso não é o Evangelho.
nós precisamos considerar que o anjo disse que era. Ele disse: eu vos trago o evangelho, eu vos trago boa nova. Portanto, as boas novas, as boas notícias começam sim no nascimento. Quando nós, portanto, nos reunimos hoje para celebrar o Natal, nós estamos dizendo, rememorando as boas novas que começam aqui, que culminarão na Páscoa, onde nós, mais uma vez, ano após ano, celebramos dominicalmente a vinda do Senhor, a sua morte e ressurreição. Por isso, numa data como essa, meus irmãos, nós realmente estamos concentrados nesse dado específico, histórico, incomparável. O arauto de Deus, o anjo do Senhor, veio para trazer essas boas novas, dizendo: isso é para a alegria de todo o povo, é para a alegria de todo o mundo. É porque nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo, o Senhor. 3 títulos dados a Jesus pelo anjo. Ele é o Salvador, Ele é Cristo e Ele é o Senhor. Ele é o Salvador porque foi esse o propósito que Deus em si mesmo já havia anunciado e concedido, de que Ele viria para salvar. Gênesis 3,15 já anunciava, dizendo que haveria um nascido de mulher, descendente de Eva, que pisaria na cabeça da serpente. Ele é o Salvador, o seu nome diz isso. Não é à toa, portanto, que nós lemos até o momento da circuncisão, porque é quando o nome dele foi dado a ele. Salvação que vem de Jeová, salvação que vem de Yahvé, salvação que vem do Senhor. Ele é o Salvador de um mundo perdido. Quando nós vemos essa história e o anúncio do anjo, tomamos conhecimento sobre nós mesmos. Que esse Natal diz respeito à nossa dependência e necessidade para com Cristo, para com o Salvador, como vimos no prefácio da lei do Senhor, que nos foi nos dado conhecimento da libertação poderosa, quando Deus resgatou o povo de Israel do Egito. Aqui ouvimos a história do resgate do povo do império das trevas, da escravidão do pecado. Amados irmãos, saber que estava nascendo o Salvador, sem dúvida alguma, é motivo de grande alegria e júbilo. É cumprimento de que nós não fomos largados e abandonados, ainda que merecêssemos. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos o juízo de Deus, nós merecíamos que a ira de Deus de fato nos partisse ao meio. Mas o Natal vem nos contar a história de que não foi assim que aconteceu. De que o Salvador veio ao mundo, e que esse Salvador é o Cristo, é o escolhido, é aquele que foi ungido para cumprir essa missão. É isso que significa a palavra Christos, o escolhido, ungido, aquele que foi determinado para cumprir o propósito de Deus em si mesmo. A ira de Deus que foi derramada sobre ele, foi sobre ele e não sobre mim, sobre você, para que pudéssemos ter redenção. E o terceiro título que ele recebe é o de Kyrios, de Senhor. Ele é o Senhor. Ele tem um domínio, o reino. Portanto, aquele bebê envolto em faixas é o Salvador, Cristo, o Senhor. Eu consigo tentar imaginar
como que os pastores receberam essa notícia. Veja o versículo 12. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. Talvez os pastores ficassem pensando, como? Espera aí, você diz que ele é o Salvador, Cristo, o Senhor, e nós vamos achá-lo numa manjedoura, envoltos em trapos, em panos. É isso mesmo? É isso mesmo. Não havia em Belém nenhuma outra criança numa manjedoura envolta em faixas. Não havia. Envolta em faixas. Não havia. Meus amados irmãos, diante dessa linda história, os anjos que talvez estivessem ali, e meus amados irmãos, é coisa que a gente não consegue entender mesmo não, tá? Os anjos são seres espirituais, seres incorpóreos, que não podem ser vistos a olho nu, mas que, em determinados momentos, se mostram a olho nu como que homens, e podem ser vistos como nós vemos aqui relatado na história. Havia um anjo só falando com eles, mas de repente, diz o texto, é como se os anjos estivessem testemunhando aquele momento, e quando Gabriel, se foi ele mesmo, disse, é ele, o Salvador, o Cristo, o Senhor, e vocês o verão, os anjos não se contiveram em si mesmos, e começaram a adorar a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eu acredito que esses pastores devem ter passado por um pouquinho do infarto, porque se um anjo era assustador, era uma multidão de anjos diante deles, cantando, louvando a Deus, declarando que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e que o que Ele vinha fazer diz respeito a mim e a você. De modo que essa história que nós ouvimos nessa manhã, meus irmãos, é a história mais importante da humanidade. É a história que tem que ser contada. Que os meus tataranetos ouçam essa história. Que todas as gerações da minha vida, da minha família, ouçam essa história. Porque é a maior e mais importante história. Anjos não se contiveram. Como você pode se conter? Como você pode deixar de glorificar a Deus diante do fato que nasceu o Salvador do mundo, meus irmãos? Nós poderíamos ter sido deixados, largados, merecíamos isso, mas não foi o que Ele fez. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Louvado seja o Senhor, porque essa história tão linda, ela se cumpre perfeitamente, e podemos lembrar disso. Os anjos foram embora, os pastores olham para um lado, para o outro, talvez ainda tomando ar, e dizem, vamos lá ver o que está acontecendo. Versículo 15, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Que coisa maravilhosa. Certamente, meus irmãos, certamente, qualquer um de nós correria o máximo que pudesse para se encontrar com este que até os anjos louvam, até os anjos cantam. Ao chegarem lá, de fato encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. Vendo tudo isso, diz o texto, eles falaram, contaram o que estava acontecendo. Por isso nós sabemos. Nós não sabemos o que aconteceu com os pastores, mas a investigação de Lucas, talvez ouvindo exatamente Maria, pôde nos
dar conhecimento hoje. Maria deve ter contado tudo isso a Lucas, considerando que José já havia morrido quando Lucas escreveu o Evangelho, e que ela, diz o texto, guardava todas estas palavras. Lucas, ele enfatiza isso várias vezes. É como se dissesse: eu estou contando aqui porque Maria registrou isso aí. Ela guardou no coração dela cada detalhe dessa história. Porque era a história do seu Salvador. Era a história do seu Redentor. E que ela teve o privilégio e a graça de ter ali o seu filho, o próprio Redentor. O texto termina nos dizendo que os pastores voltaram aos seus trabalhos, glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Poucas pessoas souberam. Não deu no Jornal Nacional, irmãos. Não foi algo que muitos viram. Poucos. Aqueles que o Senhor selecionou. E esses pastores foram selecionados. Não pela sua importância na sociedade, mas pela graça de Deus. Perceba, nem o nome deles nós sabemos. Mas, meus irmãos, você acha que algum deles se importa em ter o seu nome reconhecido por nós quando eles viram o Salvador naquele dia? Certamente não. Talvez quando o Senhor nos chamar e estivermos novos céus e nova terra, talvez você encontre com um desses pastores. Será um privilégio perguntar a eles: e aí, conta mais um pouquinho dessa história. Até lá, nós ficamos com um relato. E o relato encerra com 8 dias depois. Os seus pais levando o menino para ser circuncidado e recebendo o nome que foi prometido: Jesus. Como o anjo havia ordenado, ele é Jesus. Amados, é Natal. É tempo de celebrar. É tempo de adorar a Deus. Todo tempo é tempo de adorar a Deus. Mas ser lembrado dessa história tão linda e sabermos que não é apenas um conto de fadas, mas é a realidade. É realmente um privilégio do Senhor. Celebrar o Natal ano após ano não nos deve trazer nenhum tipo de cansaço, mas apenas um privilégio de que, assim como os pastores viram o menino, nós também podemos ouvir dele hoje. Estamos aqui porque Jesus nasceu. Estamos aqui porque Ele realmente cumpriu o propósito qual foi lhe dado, morrendo e ressuscitando. Portanto, nos trazendo a redenção perfeita, plena. Assim como no passado, muitos esperavam pela vinda do Messias. Foram muitos anos esperando. Considerem o tempo de Gênesis 3,15 para a chegada do Messias. Pelo menos aí uns 4.000 anos. Pelo menos uns 4.000 anos. Certamente, a maioria das pessoas nem acreditavam mais que ele viria. Havia aqueles que diziam: ih, rapaz, acho que essa história aí não vai acontecer não. Mas aconteceu. Cumpriu-se perfeitamente a expectativa das promessas. Assim também nós estamos aguardando agora a segunda vinda. E assim como aconteceu antes, há muitos que dizem por aí: ih, essas coisas não acontecem não. Isso não vai acontecer. Amados, quando nós estamos celebrando o Natal, nós também estamos dizendo que Ele vem. Ele vem. Ele está voltando. E cada dia os sinais se aproximam, a fim de que possamos ter cada vez mais certeza e convicção. E aqueles que creem, se preparam.
Portanto, a celebração do Natal é um momento para lembrarmos que, assim como a primeira, a segunda vinda acontecerá inesperado. E quando vier, dessa vez, não será mais um pequeno bebê envolto em faixas numa manjedoura. Será o Rei dos céus, vindo em grande glória, julgar esse mundo e se encontrar com sua noiva, pura, adornada, aqueles que foram redimidos com seu sangue. Você está preparado? Você tem guardado tudo isso no seu coração como Maria? Você está pronto para adorar e mais adorar a Deus, louvá-lo como os anjos fizeram? Esse é o nosso chamado para hoje, para amanhã e para o resto de nossas vidas, segundo o querer do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra maravilhosa que fala aos nossos corações, nos encoraja, nos lembra dessa história linda de amor, do teu amor. Nós, perdidos, pecadores, recebemos a salvação por meio de Jesus Cristo. E assim, Senhor, rogamos que limpe nosso coração e nos traga a verdadeira convicção, fé de quem Tu és, do Teu Filho, do Teu Espírito, a Trindade Santíssima. E assim, dar-nos esse privilégio de celebrarmos o Natal. Que as famílias, ao deixarem esse momento do culto, do almoço, também levem consigo no coração essa história e celebrem essa noite juntos, amanhã, segundo o Teu querer, a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo.